Olá pessoal, estamos começando mais um Flow Me e hoje com a presença ilustre do pastor Evaldo Carlos Santos. Deus abençoe, pastor, que alegria, é um privilégio estar mais uma vez conversando com o pastor Evaldo, homem de Deus, homem que Deus tem levantado aqui na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, e cedeu um pouco do seu tempo preciosíssimo para estar batendo um papo, conversando com a gente. Eu tenho certeza que os minutos que nós vamos desfrutar da sua companhia, pastor, serão minutos abençoados. E eu tenho certeza que o que nós vamos conversar aqui vai de encontro, e melhor, vai ao encontro da necessidade de muitas pessoas. Talvez alguém que vai nos acompanhar com o vídeo gravado, disponível no YouTube, depois dessa conversa, vai receber um direcionamento, Amém. Vai receber uma direção, vai receber uma iluminação de Deus. Eu tenho certeza que quando nós conversamos com lideranças como o Senhor, Deus sempre nos reserva boas coisas, informações produtivas. E é um prazer, pastor, conversar com o senhor. Deus abençoe a sua vida. Fica à vontade para se apresentar para nós aí. Eduardo, uma alegria poder estar aqui. Eu quero agradecer a equipe da Rede Azir e eu quero agradecer também o privilégio de poder bater esse papo com você, estar com o nosso pessoal que acompanha o Follow Me. Eu louvo a Deus também pelo privilégio de a gente poder se conhecer, intercambiar, trocar figurinhas, não é? Falar daquilo que está acontecendo no nosso coração. Louvo a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar aqui nesse estado, trabalhar aqui já há 23 anos, trabalhando, à frente da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa e também do Jesus e da Verão, né? Que é o carro-chefe nosso lá. Mas Deus tem nos dado graça e eu louvo a Deus por isso. Pastor, claro, a gente conhece o senhor, vou falar igual o Jó, né? Conhecia o senhor de ouvir falar. Graças a Deus, a Rede Azir, o senhor já veio aqui, né, no nosso programa, conversou com a gente, e nós escutamos, né, há muito tempo, também por causa do Jesus da Verão, a sua representatividade na nossa cidade, naquilo que Deus tem feito através do senhor. Mas nunca foi assim. Um dia o senhor foi alguém um pouco mais anônimo, né? Sim, Alguém não conhecia o senhor. Eu queria saber, em primeiro lugar, como que foi o começo da vida do pastor Evaldo, ou do Evaldo, ainda não pastor, com Jesus Cristo. O senhor nasceu num lar evangélico, num lar cristão, ou Jesus pegou o senhor na curva? Como que foi isso? Deus me deu o privilégio, Eduardo, de nascer no lar cristão. Pai era pastor. Eu sou filho de uma família de 12 irmãos. Eu sou o caçula. Mas não. E eu nasci nesse lar evangélico, nesse lar que servia ao Senhor, nesse lar que buscava a Deus. Agora, tem uma curiosidade muito grande que muitas pessoas não sabem, né? Corte para o Flow Me. Desde pequenininho, eu tive essa paixão por pregação e eu aprendi a pregar com um gato. Meu irmão e o gato fazíamos o culto todo dia. Eu vou contar essa história depois. Olha, vale a pena ouvir. É uma história super legal, super engraçada, mas que Deus usou. Que benção. Então vai ter o pastor Evaldo o retorno para contar a história do gato. Mas que privilégio, né, pastor? Hoje a gente, né, olhar para trás e perceber que o Senhor preparou tudo. Né? A soberania de Deus nos levou, nos conduziu para o que nós estamos vivendo hoje. Nessa família de 12 irmãos, o senhor sendo mais novo, teve outros também que caminharam para o ministério? Pai é pastor, meu pai já está com Jesus, Deus o chamou, mas eu tenho um irmão que é pastor hoje nos Estados Unidos, em Dallas, no Texas. Sim. Deus me chamou também e Deus chamou um filho meu que hoje também atua como pastor na igreja em que eu lidero. Ele lidera a área de células, grupos de células. Então são 3 pastores na família, fora os demais que vão servindo ao Senhor, mas nessa área de pastoreio somos nós 3. E o senhor sempre se viu pastor? O senhor sempre se viu pastor? Pois é o que eu estou te falando. Eu me inspirei no meu pai. Entendi. Então meu pai pregava e eu queria pregar também.
ele dirigia lá a assembleia, eu queria dirigir também. Entendi. Ele fazia a ceia, eu queria fazer também. Então, eu quase que tive nele assim o meu exemplo, né? E claro que ele foi um exemplo grande para mim, mas eu te dizia assim, como que fosse assim um Ctrl+C, Ctrl+V. Entendi. Eu queria muito copiá-lo, ser como ele era, pregar como ele pregava. E Deus foi trabalhando isso no meu coração desde pequenininho e mostrando para mim que havia um propósito em tudo aquilo que meu pai fazia e que eu, de uma certa forma, queria copiar, né, fazer igual, e Deus foi trabalhando no meu coração até o momento em que Deus me chamou para a obra. Por curiosidade, às vezes o senhor está ministrando a palavra, ministrando a ceia, ministrando a assembleia, depois que o senhor é pastor presidente de uma igreja, o senhor lembra, vem um insight assim? Ah, pode ter certeza. É mesmo, pastor? É, porque esses momentos eram muito marcantes, eu ficava muito atento, muito ativo, assim, para ver como que era aquilo, eu queria saber, quando os outros pastores vinham, eu também perguntava, como que era, como é que eles se sentiam, eu ficava observando a maneira deles agir, e isso mexia muito comigo. Entendi. Meu irmão também, que hoje é pastor, ele é mais velho do que eu, né? Ele também foi uma grande inspiração para o meu ministério, para a minha maneira de ser, de pregar, aquela pegada evangelística que ele tem. Isso me inspirou muito ao longo da minha carreira. Todos, até inclusive o pai do senhor, o irmão do senhor, todos são da igreja, vieram da igreja batista? Sim, meu pai foi sempre batista e nós também seguimos a doutrina batista, né, a denominação batista. Então eu, meu irmão e meu filho fazemos parte da denominação batista. Mas isso não aconteceu aqui na nossa terra não, né? Não. Foi aonde? Aí foi Rio Verde, eu sou de Rio Verde, Goiás. Ah, Goiás. Sou da cidade lá do sudoeste goiano. Hoje é uma cidade muito promissora, planta soja, né? Que bênção. E é uma cidade assim muito jóia, muito abençoada. Eu nasci em Rio Verde, Goiás. Meu pai foi para lá. Quando ele chegou lá, na cidade não tinha nem luz nem água. Era uma cidadezinha, uma pequenininha, sim, e ele acompanhou o desenvolvimento, e ele investiu a vida ali no ministério. Eu conheço Goiás, eu tive em Aparecida de Goiânia. Aparecida, sim. Cidade satélite, né? Hoje está emendada com Goiânia, hoje é a grande Goiânia. Isso, esse lugar. Assim, dizem que o mar, ele é revoltado porque não banha Goiás. É verdade. Todo mundo falava, sabe por quê? Que o mar fica revoltado, fica triste lá? Porque ele não chega em Goiás. Goiás é uma terra maravilhosa, é verdade. Mas como que foi a vinda do senhor para Vitória, para Vila Velha, no caso? Vila Velha. Pois é, na verdade, Deus me chamou para o ministério. Eu morava em Goiânia, aí eu fui para o Rio de Janeiro, estudar no Rio de Janeiro, lá no Seminário do Sul, me preparei lá durante 4 anos no curso de Teologia. Sim. Depois Deus me direcionou para o Paraná. Fiquei 2 anos no Paraná e depois Deus me chama do Paraná para ir para Minas Gerais. Trabalhei 13 anos em Minas Gerais, em Mantena e Divinópolis. Perto de Valadares? Mantena perto de Valadares e Divinópolis, perto de Belo Horizonte. Sim. E de Divinópolis, Deus me traz aqui para o Espírito Santo, especialmente para Vila Velha. Que bênção. Então, Deus me trouxe de lá, a Igreja Batista da Praia da Costa me convidou, e eu me senti muito desafiado, principalmente pelo projeto Jesus e da Verão, que a igreja já existia, né? Em menor escala, é claro, mas que já existia, e eu me senti muito desafiado, e me apaixonei desde o início, e aí eu aceitei o desafio de vir trabalhar com a igreja aqui. Acredito que a igreja já... Porque é assim, né? A igreja vai sondando, né? Sim. O pastor e deve ter percebido no senhor essa veia evangelística, como o senhor falou, né? Sim. E como já existia esse trabalho do Jesus da Verão, a gente precisa de um pastor. E eles me convidaram para vir pregar aqui, na época do Jesus e da Verão, né? E quando eu vim pela primeira vez, que eu vi aquele povo todo animado, toda aquela pegada toda, eu falei, gente, que coisa impressionante. E aí Deus começou a falar no meu coração. Que bênção. Que tinha um projeto aqui para desenvolver. Lá no Paraná tinha praia? Tinha mar? Não. Onde eu estava é perto de Foz do Iguaçu. Perto de Foz, eu pastoreei em Assis Chateaubriand. Uma cidadezinha próxima a Toledo, Cascavel. Lugar bom, né? Muito bonito. Bom. Lá era muito promissor, muito assim, agricultura, né?
mas uma região boa e graças a Deus Então, nos abençoou muito. O senhor veio morar perto do mar aqui, então? Aqui. Eita glória. Mas eu vinha sempre, né? Espírito Santo, visitava o Espírito Santo, É mesmo? né? Quando eu morava em Minas, eu falo para as pessoas, eu ia mais na praia do que agora. Do que agora. Porque depois que você está aqui, você fala, não, amanhã eu vou, amanhã eu vou e não vai, né? A igreja do senhor está metros ali, pertinho perto da praia. Que alegria, pastor. Nós percebemos que Deus vai, como eu disse até no começo, Deus vai costurando a nossa história e conduzindo até para que a gente possa viver o plano de Deus. Eu tenho certeza, pastor, que o senhor, olhando para aquilo que o senhor vive hoje, o senhor deve perceber, né, que Deus conduziu o senhor para essa situação, para essa posição que o senhor ocupa hoje. E a primeira igreja batista da Praia da Costa? A Praia da Costa foi uma situação muito interessante. Eu vim, a igreja era pequenininha, ela funcionava numa casa lá no fundo daquele terreno, e ela estava vivendo um momento de transição. E eu senti o desafio. A igreja que eu pastoreava era mais ou menos umas 4 vezes maior do que essa igreja. Era uma igreja muito pujante, uma igreja forte em Minas Gerais, em crescimento e tudo. Mas Deus colocou no meu coração que eu deveria vir. A igreja me convidou pelo menos umas 2 vezes, e aí na primeira vez eu achei que não era o momento, mas aí na segunda aí veio uma insistência, eu falei, não, tem alguma coisa, Deus tem um propósito nisso. E aí eu aceitei, decidi, claro, depois de buscar o Senhor e buscar provas, aceitar esse desafio de abraçar essa igreja aqui. E aí nós começamos um projeto ali, né? Ali ao lado do antigo Colégio Americano Batista, e aí Deus nos deu a bênção da gente poder construir aquele templo para a honra e glória do Senhor. Bonito templo. Né? Nós chegamos ali, era um templo muito pequenininho, cabia poucas pessoas, e hoje, graças a Deus, é um templo gigante, maior, que cabe muita gente e que abarca aí muitas pessoas, e a igreja, claro, cresceu para a honra e glória do Senhor. Eu queria falar com o senhor, pastor, eu como também sou um aspirante ao ministério, queria conversar com o senhor um pouco, né, sobre a questão da tradição e a direção, né? Como que o senhor vê hoje? Porque as igrejas e suas denominações, elas às vezes ficam nesse conflito, né? O líder, né? Em relação à visão que Deus dá, o direcionamento que Deus dá e a tradição. Eu como jovem aspirante, né? Eu fico pensando às vezes, será que é desrespeito? Será que eu estou ferindo? Porque a direção que Deus lhe deu, às vezes, ela não é igual de um outro pastor. Né? E como que o senhor desvencilhou isso? Né? Abrindo a mente, abrindo novos horizontes. Né? Não sei se o senhor recebeu, não vou falar nem crítica, mas alguma observação, né? Alguém da sua convenção, um pastor mais antigo, não vai por aí, menos aqui. Como que é isso, pastor? Para o pastor que talvez vai assistir esse vídeo, um seminarista que vai assistir esse vídeo, essa conversa, como que é isso? Denominação, tradição e visão, direcionamento. Eu penso que a gente precisa fazer uma diferenciação entre tradição e tradicionalismo. Para mim, tradição tem a ver com a questão histórica, com a questão dos fundamentos, com a questão daquilo que foi plantado, daquilo que foi conquistado ao longo do tempo, que precisa ser respeitado. Não tem como a gente negar a história, negar os fundamentos, negar as origens, né? E para mim isso tem a ver com a questão da tradição. Agora, o tradicionalismo é aquele que engessa, aquele que muitas vezes cega, aquele que as pessoas repetem costumeiramente, às vezes nem sabem por quê. Eu faço isso porque meu tio fez, meu avô fez, meu primo fez, mas uma coisa de repetição, sem um sentido, sem uma compreensão. Aí eu vejo como um tradicionalismo. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa atualizar cada dia, entendeu? Esse tradicionalismo sem nenhum propósito, sem nenhum sentido, uma repetição apenas de atitudes, de pensamentos, para mim isso não leva a nada. Agora, nós precisamos entender que a gente tem uma história, né? Que a gente tem uma caminhada, a gente não aconteceu da noite para o dia,
tudo tem uma caminhada. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, quais são os nossos valores, o que fundamenta a nossa fé, o que nos respalda, o que faz com que as pessoas acreditem naquele projeto, naquilo que nós defendemos. Tem uma base, e essa base é importante. Daí porque eu entendo que quando nós nos fundamentamos em valores que são fundamentos, aí sim, aí eu acho que a gente se constrói, a gente realiza alguma coisa. Nesse sentido, eu acho que todos nós precisamos ter essa visão. Sim. Eu, por exemplo, eu chego aqui, eu vejo uma igreja que passou por várias modificações, mas claro que eu trago comigo alguma coisa que eu aprendi, alguma coisa que meu pai me ensinou, alguma coisa que eu aprendi com outros pastores, Sim. mas eu também procuro me atualizar. O que é atualizar? Eu procuro ler o cenário. Que cenário é esse que eu estou hoje? Talvez, eu sempre digo isso aos pastores mais jovens, a experiência que eu vivo hoje aqui, talvez ela não se enquadre amanhã ali, porque cada cenário é um cenário. A igreja que eu pastoreei, a primeira, tinha um cenário, a Divinópolis tinha outro cenário, Mantena tinha outro cenário, aqui tem outro cenário. Então, eu preciso fazer a leitura de cenário e atualizar isso, porque as pessoas mudam. Os tempos mudam, agora a palavra não muda, né? Deus não muda, então a gente precisa ter essa percepção. Tendo, eu acho que a gente navega e vai sendo abençoado pelo Senhor. Eu pude entender então que o pastor ele tem que ter essa sensibilidade, o líder, né? Para fazer a leitura correta, né? Da onde para onde Deus o levou. Para onde ele levou, qual o projeto ali, né? Que povo que é esse que ele está trabalhando, quais são os desafios daquela localidade. E ele tem que ter muito cuidado para ele não ser contaminado, muitas vezes, por coisas que não estão fora do contexto, fora da realidade. Não é porque eu vou chegar num lugar e chega ali as pessoas estão agindo de uma maneira equivocada, porque aprenderam de maneira equivocada, que eu vou repetir erros. Não, meu papel como profeta de Deus é falar a verdade e ensiná-los no caminho do Senhor, não é verdade? Verdade. Eu preciso ali ensinar aquelas pessoas, mostrar a eles. Agora, atualizar a palavra. Quando eu falo atualizar, assim, a mensagem, claro, não é a palavra, mas a mensagem precisa ser atualizada. Sim. Eu não posso pregar e querer transmitir a palavra como se fosse lá em 1927, né? Querer que as pessoas tenham uma postura sem nenhum tipo de perguntas, questionamentos, não querer que elas interajam, porque os tempos mudam. Hoje nós estamos vivendo uma época de tecnologia avançada, então você tem que buscar esses recursos também para comunicar, tem que entender que você se comunica bem quando você usa esses recursos. Agora, a mensagem é a mensagem de Deus, ela não muda, né? Ela permanece. Pastor, eu fico muito feliz em ouvir o senhor, porque é uma referência nossa aqui, né, na Grande Vitória, no nosso estado, e como é possível, né, viver a visão que Deus nos dá, respeitando a tradição da igreja, respeitando aquilo que nos trouxe, né? Vieram pastores antes de nós e construíram uma história. E o senhor falou sobre ser profeta. O senhor é um profeta na nossa cidade, que além de profetizar no altar da igreja, Deus o levou também, o conduziu, tem levado cada ano para um altar diferente, que fica na praia. É verdade. Esse projeto Jesus da Verão, né, que tem abençoado a nossa cidade, Vila Velha é abençoada por esse projeto, e vem pessoas de todos os lugares, pessoas participam de todo o Brasil. Como que aconteceu isso, pastor? Já existia antes do senhor, mas esse crescimento? Esse podcast está sensacional. A gente vai ter que fazer uma pausa rapidinho, porque eu tenho uma notícia muito importante para dar para você. Você que precisa fazer um evento na sua igreja e está precisando de camisas personalizadas, ou você quer montar os uniformes dos seus funcionários e precisa de uma pessoa que faça a personalização que você precisa para o seu negócio ficar do jeitinho que você sempre sonhou, então você precisa da M1 Confecções. A M1 Confecções tem o melhor produto com o melhor preço do mercado. Aqui você vai encontrar todas as soluções que você precisa para os uniformes da sua empresa ou do seu evento. Então, para você saber mais sobre a M1 Confecções, você vai ligar para o número 27 99631 5436, 27 99631 5436, e nós vamos te ajudar com tudo o que você precisa. Então agora você continua se deliciando com esse belo podcast.
Nós vamos falar também sobre a programação do ano que vem. Sim. Como que aconteceu, pastor, esse trabalhar de Deus através do Senhor no Jesus da Verão? O Jesus da Verão é um projeto que começa com um grupo de jovens cantando na praia. E aquelas pessoas cantavam ali, começa a atrair pessoas, eles chegam perto, e aquele processo foi acontecendo, né? Quando eu chego aqui, ele já tem 7 anos de existência. Entendi. Ele era um projeto pequeno, mas acontecia na praia, as pessoas vinham de vários lugares, já tinha ali um equipamento de som, etc. Mas Deus foi nos dando a visão de ir investindo nesse projeto para que ele crescesse e se tornasse realmente uma referência de adoração, Entendi. de busca a Deus. Então, quando eu chego, eu converso com a igreja e digo para eles, olha, a gente pode juntar mais pessoas. E ao invés da gente apresentar aqui um show, um evento apenas, vamos convidar a igreja para juntos adorarmos a Deus. Então, ele passou de um projeto de simples apresentação para um projeto de adoração, de busca, né? Das pessoas se sentirem parte dele. Isso fez com que o projeto crescesse muito. E hoje se tornou uma referência nacional e até internacional. Sim. Hoje, né? Graças a Deus, ele se expandiu, ele se tornou um projeto do povo de Deus. Não é um projeto específico da Igreja Batista, é um projeto que hoje é do povo de Deus. Amém. Várias pessoas de todos os lugares vêm, até pessoas não crentes participam, porque se sentem bem. Eles se sentem acolhidos, eles se sentem ali, recebem uma palavra de despertamento, encorajamento, de salvação, de transformação. E as experiências são múltiplas que Deus tem dado ali nas areias, né, da Praia da Costa, hoje em Itapuã, que nós estamos em Itapuã. E Deus tem falado de uma maneira tremenda, abençoado vidas. Por onde eu vou, eu encontro pessoas dizendo, olha, eu estive no Jesus da Verão, Deus marcou a minha vida nessa data, dessa maneira. Aí vem uma canção, uma palavra, uma mensagem, um testemunho, várias pessoas em todos os lugares. Verdade. Então eu louvo a Deus porque Deus usa várias maneiras de falar ao coração das pessoas. Ali né? nas areias, né, na Praia da Costa ou em Itapuã, muitas pessoas conheceram Jesus. Muitas Inúmeras, pessoas inúmeras. se encontraram com Jesus, né? Muitos casamentos começaram ali também, né? É verdade. E eu fico vendo como que Deus usa a visão de uma igreja, como que Deus dá a visão para uma igreja, para a igreja alcançar a sua cidade, né? Eu queria ver com o senhor quando foi a mudança do Jesus da Verão, assim, o primeiro evento que a liderança da igreja falou assim, nossa, nós mudamos de patamar. Eu acho que o marco foi a vinda quando veio o grupo Diante do Trono. Diante do Trono. Quando o grupo veio lá no início do ministério, ali é 2001, 2002. Já tinha um palco? Já tinha um palco, mas aí eles vieram e ali a gente fez a guinada. Porque eu conversei com eles, com a primeira vez que eles vieram, eu falei, olha, eu queria sair de uma apresentação para uma adoração. Eu quero convidar o povo para vir adorar, para vir buscar Deus, para vir se colocar diante do Senhor. Então vai ser um grande congraçamento. E eles entenderam isso. Então, quando eles vêm e eles fazem, então, essa apresentação no sentido de chamar o povo para a adoração, e não estamos aqui para apresentar um show ou fazer uma apresentação bonita para vocês assistirem. E eles tiram o povo de assistir para participar, aí o evento muda. Aí dá a guinada e a gente começa a ver que realmente transformou. Hoje, a pessoa vai cantar, ele louva, ele se alegra, ele sente que ele participa daquele momento ali. É totalmente diferente. Ô, pastor, aproveita essa oportunidade para glorificar a Deus pela sua vida, Amém. pela vida da igreja, né, da primeira igreja Praia da Costa, porque a gente parar um pouquinho para pensar aqui, a gente vê como que Deus tem usado. Deus tem usado. Glória a Deus por isso. Agora, nós estamos gravando esse vídeo, porque vai ficar na rede social, né? Vai ficar no YouTube. Nós estamos gravando esse vídeo em dezembro, né? Hoje é dia 21. Dia 21 de dezembro, mas no próximo ano, dia 22, em janeiro, como sempre acontece... Dia 12 de 2022. 2022, em janeiro, dia 12 de janeiro de 2022, vai começar mais uma edição. Mais uma edição do E eu já sei quem vai estar. Pode falar? Por Pode favor, falar? por favor. Então, em primeira mão,
Nós já estamos começando a fazer então a vamos divulgação. reforçar. Dia 12, Bruna Carla e Fernanda Brum. Fernanda Brum é parceira há muitos anos, né? Muitos anos. E a Bruna Carla também já veio. Também. Né? Bruna Carla, Fernanda Brum. Dia 13, Samuel Messias. Samuel Messias é a primeira vez. Primeira vez. A Midian Lima. Também a primeira vez. Temos nomes inéditos, né? Verdade. Dia 14, Paulo Neto e Gabriela Rocha. Primeira vez do Paulo Neto. Paulo Neto é a primeira vez. A Gabriela não já esteve várias vezes. É parceira também. Parceira nossa. Dia 15, Casa Worship e Eli Soares. Os dois são estreantes no Jesus da Verão. O Ministério Casa Worship e o Eli Soares. Então também. nós vamos ter aqui de novidade. Né, de primeira vez. É lógico que nós estamos aqui, Bruna Carla e Fernanda Brum, que já é parceria. Já estão, né? É verdade. Temos também, pela primeira vez, o Samuel Messias, Sim. Midian Lima, Midian. Paulo Neto, Sim. Gabriela Rocha já esteve aqui, mas também é parceira. Sim. E primeira vez, Caso Worship e Eli Soares. E Eli Soares. São 5 que estarão trazendo pela primeira vez louvores a Deus. Vão estar experimentando da graça de Deus nas areias. Vai ser fantástico. Glória. Algo tremendo, eu creio que vai impactar. E eu louvo a Deus pelos outros que já passaram por aqui. Sim. Anderson Freire, Sim. Aline, Fernandinho. Que vão estar nos próximos. Isso, Paulo César Baruca. Esse pessoal aí todo faz parte dessa história toda. Afinal de contas, são 31 anos. Nós comemoramos 30 anos agora, cara. Que bênção. 30 anos, agora nós vamos fazer 31ª edição em 2022. Que bênção, pastor. Que história, hein? Algo tremendo, Que viu? história. E algo que realmente, assim, a gente tem que agradecer de joelhos. Deus conduziu o senhor, sua igreja, para além das paredes. E essa missão de além das paredes também tem levado o senhor para a obra social. Sim. Tem levado o senhor a continuar ampliando a visão. Sim, verdade. E o senhor também tem visto a necessidade da igreja ser representada no âmbito social, não é isso, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. A igreja precisa, ela precisa ser a mão estendida de Deus, não somente para a pessoa sem Deus, que precisa da necessidade, suprir a necessidade espiritual, mas também a pessoa que precisa suprir a sua necessidade emocional, que a igreja tem condição de ajudar, né? Amparando, cuidando, fortalecendo, orando, mas também tem a área social. Hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de cuidar num projeto nosso, numa das nossas missões em Jabaeté. Nós fazemos lá reforço escolar. Que legal. Nós temos um projeto lá também chamado de inclusão digital. Nós temos um projeto que trabalha musicalização. Nós temos um projeto lá que trabalha com as crianças essa questão da educação familiar, dos valores familiares. Tudo isso contribui para quê? Para o fortalecimento da família. E as nossas crianças, nesse projeto, chama Projeto Davi, são as melhores crianças da escola. Que bênção. Agora, você imagina, Eduardo, se a gente tivesse isso em larga escala, se a gente tivesse possibilidade de fazer isso, não só em Jabaeté, mas talvez na Grande Vitória e talvez no estado todo, em que a gente pudesse fazer isso nas igrejas, em que a gente pudesse ter uma série de parceiros trabalhando conosco para investir nas crianças, eu creio que nós teríamos outro cenário de educação, outro cenário em termos assim de retorno, né? Nós não teríamos crianças se desvirtuando, partindo para qualquer coisa que não seja boa para a vida dela. Teríamos crianças que estariam crescendo. E eu sonho com isso. Meu desejo é ver assim, a igreja atuando de uma forma que ela venha impactar a sociedade e transformar essa sociedade. E aí oportunizar aquelas pessoas que muitas vezes não têm nenhuma chance, a chance de pelo menos conquistar alguma coisa na vida. E eu louvo a Deus por essas oportunidades que Deus dá. Então, o senhor tem percebido que Deus tem te inquietado. Tem, muito. Né? E muito. O senhor pretende, se assim Deus permitir, trabalhar com mais afinco, direcionamento? Tem pensamentos aí em relação ao próximo ano? Eu quero trabalhar, eu penso em me colocar à disposição, né, para poder trabalhar nessa área de investimento na vida das pessoas, investimento na área do social, educacional, nessa área em que a gente pode possibilitar formação. Eu acho que a gente tem muitos recursos. Só para você ter ideia, Eduardo, eu estou servindo hoje a nossa denominação batista há 16 anos na AEBS. A AEBS é a Associação
comissão que coordena o Hospital Evangélico e as demais instituições, né, de saúde. Eu sirvo lá há 16 anos, então já sei como que a gente pode trabalhar para fortalecer essa questão da saúde. Então, no caso, o senhor não está se interessando por esse viés social de agora? Não, então já o senhor já tem um histórico já. O senhor já vem trabalhando nesse viés social. Sem dúvida. Porque tem pessoas, pastor, que pensam que a coisa acontece de uma hora para outra. Você já tem uma história construída, né? Sim. No braço social da igreja, no braço social do evangelho. Verdade. 16 anos trabalhando nessa área de saúde, como lá no Hospital Evangélico, eu sou um dos membros lá do conselho do hospital, faço parte do conselheiro. Eu estive na presidência da EBS na época que o Jaime foi inaugurado, eu era o presidente. Sim. Então, quer dizer, a gente já está lutando com essas causas aí para beneficiar as pessoas, porque entendemos que as pessoas precisam, né, desse acolhimento. E o nosso projeto Davi, esse que faz o reforço escolar, está há 10 anos em Jabaeté. 10 anos. Então, quer dizer, nós não estamos começando agora, é um trabalho já de base há muito tempo. Agora, eu creio que a gente pode ir além. Agora, para isso, a gente tem que unir forças, é claro. Né? Você está pensando em disponibilizar o seu nome, então, para o próximo ano? Eu quero me colocar, eu me coloco como um pré-candidato, né, para poder desenvolver um projeto macro e a gente fazer algo assim que realmente venha reforçar, que venha abençoar o reino de Deus em todos os aspectos. Há um tempo atrás, as pessoas tinham resistência. Até hoje continua tendo resistência. Sim. Mas eu aprendi, pastor, que nós precisamos ocupar espaço. Sem dúvida. Se o pastor Evaldo, ou se outro pastor não está naquele espaço, alguém vai ocupar. Quem é esse alguém? Verdade. Né? Qual é a visão desse alguém? Qual é o propósito desse alguém? E uma vez que nós temos homens de Deus que há anos militam nessa área, com o temor de Deus, com a graça de Deus, com a visão do próprio Senhor, acredito que a nossa sociedade, as nossas crianças que são bombardeadas dioturnamente pelas redes sociais, às vezes não têm a oportunidade de ter um lar estruturado, né? Se nós tivermos pessoas que têm essa vontade de contribuir para uma infância, né, mais saudável, por que não? E há muito o que fazer, Eduardo. Há muito. As oportunidades estão aí. E, para mim, quando Deus chama e quando Deus vocaciona, é porque Ele precisa. Quer um exemplo? Nós temos agora André Mendonça. Sim. É um pastor, mas um homem que Deus chamou para exercer um cargo importantíssimo nesse momento. Ah, mas ele não é pastor, mas é uma pessoa de Deus que o Senhor vai usar tremendamente. Será que Deus pode usar outros? Claro que pode. Ele nos usou José, ele nos usou Daniel, ele nos usou tantas pessoas e ele pode usar. Agora, evidentemente, eu creio que a pessoa precisa se colocar à disposição de Deus, para Deus usar, né? E os desafios estão aí, os recursos existem. Eu creio que a gente tem que canalizar isso tudo para abençoar o reino. Eu acredito fielmente, pastor, que isso de se disponibilizar tem sido resposta de oração. Sim. Eu acredito que a nossa sociedade, evangélicos ou não, mas que tem uma criação, né, de padrões saudáveis, vamos dizer assim, né, clamam por lideranças que primam pela família, que primam pela educação da criança, que primam pela uma sociedade mais equilibrada. Sim. Porque, às vezes, em busca da liberdade, acabam dando a mão à libertinagem, né? E nós cremos que Deus vai levantar homens tementes a Deus, que olham para a sociedade com o propósito de contribuir, de ajudar. E nós temos certeza que o Senhor é um deles. Eu estou colocando aí à disposição, evidentemente, para ajudar naquilo que eu posso. Sempre fui assim, sempre gostei de ajudar. E eu creio que, assim, agora é um tempo que nós temos que fazer a diferença.
Entendi. Esse é um tempo que a igreja precisa agir, que ela precisa fazer a diferença. Chegou o tempo em que a igreja precisa mostrar que veio, né? Ela não pode fazer vista grossa diante da realidade, do mundo que está aí. É como você falou, a família precisa, cada dia mais, de ser fortalecida, porque é ela que dá sustentação. Agora, é óbvio, se a gente trabalhar essa questão da família, a gente vai estar trabalhando também a questão do respeito, do carinho, da valorização. Vamos estar trabalhando todas essas configurações para que as pessoas cresçam. E eu creio assim que se nós olharmos com justiça, como diz a palavra de Deus, com amor, com fidelidade, é possível sim construirmos. Eu não creio que a gente tem que olhar para o cenário que nós estamos com aquela perspectiva de caos. Eu acho que a perspectiva tem que ser de reconstrução. É como Neemias. Neemias chega lá, os muros de Jerusalém estão todos destruídos, tudo no chão, e ele chega para aquela galera e fala: vamos reconstruir. Alguns não acreditaram. Alguns inimigos disseram: eles não vão conseguir, não vai ter nada. Em 52 dias, tudo estava reconstruído, as portas estavam levantadas. Eu creio que quando Deus motiva e quando Deus coloca na frente o desafio, Ele dá a condição e a obra é realizada. A palavra de Deus ela é riquíssima. Eu estou preparando, né? Já comecei uma exposição dos Salmos reais, Salmo 93 até o Salmo 100. Sim. O Salmo 93, o Salmo 97, se eu não me engano, Salmo 93, Salmo 97 e o Salmo 99 começa dizendo que o Senhor reina. Sim. Não é o Senhor reinará ou o Senhor reinou. Ele reina. Ele já está reinando. Isso, e essa palavra tem que nos trazer segurança. Sim. E o reino de Deus, o governo de Deus, ele é presente em nossas vidas. E Deus nos convidou, né, como sacerdotes reais, para estar juntos com Ele, cooperando para que o reino dele venha a ser expandido. E que Deus levante homens, pastor. Que Deus levante homens assim como o Senhor. Amém. Então, só para reforçar, para quem vai assistir o nosso vídeo, né, que já tem 30 anos do Jesus da Verão. Jesus da Verão vai fazer agora, já fez 30 anos, nós vamos fazer a 31ª edição. 31ª edição, um evento que é abençoadíssimo, que é Verdade, como eu falei, né? Verdade. Ali muitas pessoas encontraram Jesus, muitas pessoas reconciliaram com Cristo, muitos casamentos começaram ali, né? Então que Deus abençoe, que venham mais Jesus da Verão, que Deus lhe dê saúde, pastor, que Deus lhe dê graça, que a família do Senhor continue sendo abençoada, protegida, dirigida pelo Senhor, que seu ministério continue sendo frutífero. Se você quiser dar as suas últimas considerações aí, fica à vontade, pastor. Eu queria agradecer de coração o privilégio de estar aqui com você, Eduardo, e muito feliz em poder bater esse papo e abrir o coração e falar de tantas coisas que Deus tem feito, dos projetos e dos sonhos. E eu creio que se a gente buscar a Deus e colocar o coração no altar dele, Ele vai dando a direção. Sim. E eu sei que Deus tem muitas coisas a fazer aqui no nosso estado, através do Jesus da Verão, através de outros eventos, de outras programações, de outros projetos. E eu tenho certeza que o povo de Deus unido vai conseguir romper barreiras e nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Então, quero agradecer de coração o seu apoio, quero agradecer aqui o Follow Me por ter nos recebido com tanto carinho. E aí eu conto com a galera ali no Jesus da Verão para a gente celebrar esses dias de 12 a 15 de janeiro. Vamos estar celebrando ali a vida, agradecendo as vitórias de Deus e pedindo por um novo ano cheio de bênçãos, de conquistas, em nome de Jesus. Muito obrigado. Lembrando, dia 12, Bruna Carla e Fernanda Brum. Dia 13, Samuel Messias, que é pela primeira vez. Midian Lima, também, primeira vez. Dia 14, Paulo Neto, primeira vez, com a Gabriela Rocha, que já é parceira também. Sim. E no dia 15, Casa Worship e Elias Soares, que também. Eli Soares, isso. Que é a primeira vez. Primeira vez. Será uma noite de bênção. Deus abençoe o senhor, Amém. pastor. E outra coisa, Pastor Evaldo e a História do Gato, o retorno. Olha, vai valer a pena, vai valer a pena. Pastor, Deus abençoe. Até a próxima, Um abraço, tá bom? Deus querido. abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado.